tema é: quem precisa de médico? Ah, quem precisa de médico? Você com certeza já tem a resposta, né? O tema é baseado em Marcos 2, do 15 ao 17, tá? Quem precisa de médico? Quem que precisa? O são precisa de médico? Normalmente não, né? Normalmente o são, né? O que está com saúde, né? Sobrando saúde, ele não precisa de médico, né? E por isso muitas vezes ele não vai ao médico, né? Nem para fazer check-up, nada disso, porque ele está muito bem, ele está com saúde, então ele não vai ao médico. É assim, é normal que isso até aconteça, né? Embora depois de uma certa idade, como a minha, né? É bom que você vá ao médico pelo menos aí uma vez por ano, ou até dependendo mais, depende, né? Para ter um acompanhamento, né? Ver como é que tá as coisas, tal. Mas geralmente as pessoas não procuram o médico em tempos de saúde, tá? Especialmente os homens, tá? Não procuram, porque não há necessidade de ir ao médico, né? Ou ele acha que não há necessidade de ir ao médico, tá? Mas o texto aqui não fala desse tipo de médico, embora Jesus use essa expressão, né, para querer dar uma lição, né, a todos nós. A mim, a você, né, uma lição. O que ele quer nos ensinar? Vamos tentar entender então aqui. Marcos, como eu disse, né, 2, do 15 ao 17, são apenas 3 versículos, tá? Então vamos lá, lendo aí o verso, deixa eu passar aqui, o verso 15. Bom, e aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, claro, aqui está falando de Levi, ou então conhecido como Mateus, né, o publicano, né, que se convertera, que se encontrara com Jesus Cristo. Então deste, né, também estavam sentados à mesa, né, com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos, né, e pecadores, porque eram muitos, e o tinham seguido. Tá? Então o texto diz exatamente isso no contexto da chamada de Levi, ou então, como eu disse, o chamado Mateus também. E é só você observar aí no capítulo 2 de Marcos, a partir do verso 13, que você vai encontrar esse encontro de Jesus, né? Essa experiência que Levi teve com Jesus. Tá? Quando diz lá no verso 13 assim: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e eles os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Quer dizer, Levi, Mateus, né, foi muito tranquilo, né? Ouviu Jesus Cristo chamá-lo e ele logo o seguiu, não relutou em relação a isso. Ele fazia, claro, como o nome já diz, né? Coletoria, né? Ele fazia, arrecadava os impostos, né? Dos judeus, né? Porque o Império Romano ele colocava em todo o seu domínio, né? Coletorias, cobradores de impostos, e chamados publicanos, e esses publicanos eles tinham o chefe deles, aquela coisa toda, como Zaqueu, por exemplo, o chefe dos publicanos, tal, né? E que gerenciava, né,
tudo, né, e tal. E Levi era um desses publicanos que fazia, né, a coleta, né, dos impostos ali. Então é lógico que os judeus, eles detestavam os publicanos. Imaginemos nós estamos no Brasil e de repentemente o Império Americano, né, que não é nada impossível nessa vida, né? O Império Americano domine toda a América do Sul e o Brasil, então, passa a pertencer, a ser controlado, alguns dizem até que já o é, mas deixemos isso de lado, controlar politicamente o nosso país. Então, ele vai estabelecer pessoas de confiança em todo o território nacional e vai, logicamente, também ter os seus coletores, né? Os seus cobradores de impostos. É lógico, é mais do que aceitável que os brasileiros não gostem dessas pessoas. Ele escolhe pessoas brasileiras para cuidar dos impostos que irão ser mandados para os Estados Unidos. Isso aqui é apenas uma suposição, tá? É uma hipótese, né? Isso, se Deus quiser, não irá acontecer. É apenas uma hipótese para que entendamos a situação ali de Levi, a situação de Mateus nesse momento ali. Então, os outros brasileiros que têm que pagar impostos aos americanos não vão gostar desses, né, brasileiros que recebem, né, esses cobradores de impostos, né, que tornam-se os funcionários dos americanos em solo brasileiro e arrecadam o valor para mandar para lá. Você está entendendo qual era o problema aí? Então é lógico que os judeus, né, voltando à Palestina daquele contexto de Jesus, é lógico que os judeus detestavam os publicanos, detestavam os cobradores de impostos, né? Eles detestavam, eles queriam mais que eles morressem, né? E eles recebiam o nome, e o que dá a entender no texto, é que os publicanos, eles pertenciam a uma classe de pecadores, diferente de outros, né? Por exemplo, a gente nota no texto uma expressão, né? Por exemplo, aconteceu que, estando sentado à mesa em casa de Levi, né? Também estavam sentados à mesa com Jesus e os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. Publicanos era uma classe de pecadores, tá? Porque nós temos que entender que aqui nós estamos num texto e esse texto vai falar de religiosos judeus, né? Pessoas ali, fariseus, escribas, que eram pessoas dedicadas a Deus, né? E eles não suportavam os pecadores, né? E os publicanos faziam parte de uma classe especial de pecadores, detestada pelos judeus, especialmente esses judeus religiosos, como eu já falei, os escribas e fariseus. Então eles detestaram, eles odiaram, né? E eram pecadores, né? Claro, se eles pagavam impostos, pegavam os impostos dos judeus para entregar ao Império Romano, eles eram realmente odiados por todo mundo, por todos os judeus, né? E especialmente por esses religiosos, escribas e fariseus. E tinham os pecadores, todos aqueles que, mesmo sendo judeu, que não praticava a lei, a Torá, do jeito que devia praticar, todo aquele, mesmo judeu, que não era praticante da lei, também era pecador, eram os pecadores, né?
porque eles não praticavam, eles não observavam e andavam de acordo com a lei de Deus, de acordo com a Torá. E dentre esses pecadores, lógico, né? Por exemplo, nós temos outros pecadores que são aqueles declarados, por exemplo, aqueles que roubavam, aqueles que matavam, aqueles que adulteravam, etc, etc, etc. Então nós temos aqui, basicamente, 3 classes de pecadores para os religiosos, escribas e fariseus. Nós temos aqui os publicanos, que eram pecadores, uma classe odiada, e eram esses pecadores, né, que todo mundo queria ver longe, distante, e que se, por exemplo, um publicano chegasse na casa de um judeu, por exemplo, religioso, esse judeu religioso iria expulsá-lo de lá, né? Por exemplo, se um publicano viesse numa calçada deste lado, e aí o religioso também, o religioso saía, dava a volta, porque tinha ódio, não queria ver o publicano, porque era uma coisa horrível, eles eram imundos, eles não queriam contato de jeito nenhum. Esses publicanos, eles nunca entrariam na casa de um escriba, na casa de um fariseu. Não tem como, nenhuma possibilidade. Tá? Porque os escribas e fariseus pertenciam a uma classe elevada, uma classe pura, uma classe espiritual, uma classe consagrada, uma classe que observava a lei de Deus. Eles eram santos. E santos, claro, lógico, não vai se misturar com esses publicanos, esses pecadores publicanos. E também não iria se misturar, eles iriam desprezar os outros pecadores, aqueles que, judeus também, mas que não praticavam a Torá. Não observavam direitinho as leis de Deus, os mandamentos de Deus, como o sábado, a circuncisão, e etc, etc, etc. Tá? Também eram considerados pecadores. E muito menos ainda, eles iriam aceitar, ou conviver, ou ter contato com aqueles pecadores declarados pela sociedade como bandidos, como malfeitores ou como imorais. Então nós temos basicamente aí, pelo texto, observamos 3 tipos ou classes de pecadores. Tá? Muito bem, é isso aí. Então muitos estavam ali na casa de Levi. Jesus estava à mesa, sentado com esse pessoal. Mas espera aí, o que Jesus estava fazendo com esse pessoal? O que Jesus estava fazendo com esses pecadores? Né? E aí é que está a grande pergunta que deveríamos tentar entender. Né? E é isso que os fariseus e os escribas queriam entender. O que Jesus estaria fazendo ali na casa de um pecador, junto com pecadores, se Jesus era o Messias, ou dizia ser o Messias e tal, 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 o que ele estava fazendo ali? Bom, seguindo o texto, então, nós vamos tentar encontrar essa resposta, né? Bom, o verso 16 diz: e os escribas e fariseus, é importante que se diga também que esses 2 grupos religiosos, eles conviviam muito bem entre si, tinham um bom relacionamento e se uniam regularmente, porque os escribas e fariseus, especialmente os fariseus, controlavam as sinagogas em Jerusalém.
Já os saduceus, que são outro grupo religioso, os saduceus vão controlar o sinédrio e vai fazer parte da elite política religiosa de Israel. Mas os escribas e fariseus, eles vão dominar as sinagogas. E, sendo assim, dominando as sinagogas, eles dominam a massa dos judeus religiosos, dos judeus praticantes. Então, esses religiosos, escribas e fariseus, eles tinham um acesso maior à massa, né? Mais do que grupos, por exemplo, como os herodianos, né? Grupos como eu falei, os saduceus, né? Porque eles eram mais da massa. Então, esses dois grupos aí, que na verdade tinham suas especialidades, e eles eram pessoas que se dedicavam muito ao estudo da lei, e não só se dedicavam ao estudo dela, como em praticá-la e em vigiar quem não praticasse. É aquele tipo de cristão, de religioso, que às vezes até nem pratica, tem muita coisa, digamos, por trás, ocultas, né? Coisas ocultas que não se, né? Que eles não declaravam assim abertamente, né? Ninguém via assim a olhos humanos, mas eles faziam lá algumas coisas erradas, né? Isso vai ser muito bem revelado pela mulher adúltera lá na questão de João 8. Mas voltando ao texto aqui, esses aí religiosos, eles observavam, pelo menos teoricamente, em tese, eles observavam a lei, praticavam a lei aos olhos humanos, né? Eles só esqueciam da coisa mais preciosa, né? A misericórdia, a piedade. Mas vigiar a vida do outro, eles eram especialistas em vigiar a vida do outro, né? Se alguém, por acaso, não estivesse obedecendo a lei, ali, à risca ali, ou no caso de Jesus Cristo, tendo contato com pecadores, eles iam em cima, marcavam em cima, porque era errado. Era errado. Não podia misturar. Eles não se misturavam com esses pecadores, com esses publicanos, com essas pessoas judeus, com os judeus que não praticavam a lei, né? Com aqueles que eram imorais. Então, esses grupos aí. Então, os escribas e fariseus, vendo-o comer, vendo quem? Vendo Cristo, né? Vendo-o comer com os publicanos e pecadores. Como eu disse, os publicanos eram para os judeus uma classe especialíssima de pecadores, né? Eles eram odiados, desprezados, e eu já expliquei aqui por quê, né? E pecadores, porque ali tinha uma multidão ali, né? Ali tinha muita gente, né? Que andava atrás de Jesus, que seguia Jesus. Muitos curiosos, buscando benefícios, e outros com sinceridade, querendo ouvir a palavra de Deus, né? Claro, né? A palavra de Cristo Jesus. Bom, disseram aos seus discípulos, aos discípulos de Cristo, né? Os escribas e fariseus disseram aos discípulos de Cristo: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores, né? Então, fica bem claro aqui que publicanos e pecadores, né? Então, por que ele faz isso? A pergunta é: por que Jesus come e bebe com os publicanos e pecadores? Por que ele faz isso? Se ele é um mestre, se ele é um rabi, se ele é um judeu, né, realmente, se ele ama a Deus, por que ele faz isso? Ele não poderia estar sentado com esse pessoal, ele não poderia ter contato com esse pessoal, ele não poderia entrar na casa desse pessoal. Meus queridos, um escriba e fariseu, ele nunca entraria na casa de um publicano, ele nunca entraria na casa de pecadores.
Porque eles se consideravam melhores, santos, justos. Então eles não iriam fazer isso, de jeito nenhum. Eles não iriam se rebaixar. Eles desprezavam esse pessoal, tá? Com todo o ódio do coração possível, tá? E achavam até que o ódio era uma boa coisa, né? Uma boa coisa, uma boa obra, né? Essa é a ideia, a interpretação que parece que eles tinham. Muito bem. E seguindo então o texto, indo para o verso 17, nós vamos ter a resposta, porque Jesus ele dá respostas, né? Quando a pessoa pergunta, aliás, nem precisa perguntar, que ele já conhece os nossos corações, ele conhece o seu e o meu coração, ele sabe se nós precisamos de médico ou não, né? Ele sabe, né? Às vezes você não precisa de médico, né? Espiritualmente falando. Então, às vezes, você não precisa, mas ele sabe se você não precisa realmente. Você diz, não preciso de médico, eu estou muito bem, estou muito ótimo. Tem gente que acha que está muito bem e, de repente, não está muito bem, né? No sentido tanto físico quanto espiritual, e mais ainda espiritual. Eu estou muito bem, do jeito que eu estou, do jeito que eu estou orando, do jeito que eu estou lendo Bíblia, do jeito que eu estou me dedicando a Deus, eu estou muito bem. Não precisa orar não, estou legal, jóia. Minha saúde espiritual, tá bacana. Eu estou um cara tinindo espiritualmente, tá? Bombando espiritualmente. A pessoa acha isso, né? Bom, e Jesus, tendo ouvido isto, porque Jesus ouviu, né? Disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes, né? Os doentes precisam de médico. Os sãos não. Jesus falou, isso é muito lógico. Tá? Porque a pergunta é por quê? O seu mestre come com pecadores? Porque ele se assenta na roda desse pessoal, desses pecadores publicanos? Por que ele faz isso? E Jesus então está respondendo, né? Os sãos não precisam de médico, e sim os que estão doentes. E aí ele continua, eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar gente que não precisa de mim. Eu não vim chamar gente que se acha o cara. Eu não vim chamar gente justa, santa, que se acha santo. Eu não vim. Porque os sãos não precisam de médico. Só os doentes. Só os que dizem assim, eu preciso do médico Jesus Cristo. Eu necessito ser liberto, eu necessito de ajuda, eu necessito ser curado, eu necessito da graça de Deus. Sim. São essas pessoas. Claro. Jesus sabe muito bem as pessoas que verdadeiramente, porque tem muitos também que ficam enrolando também, um tal de blá, 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 né? É um tal de aleluia, 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 é um tal de glória, glória, glória a Deus, mas que na verdade, se acham justos, se acham melhores, se acham santos. Tá? E Jesus então conhece os nossos corações, sabe se nós realmente falamos sinceramente, Senhor, eu preciso sim da tua ajuda, eu preciso da tua libertação, eu preciso da tua salvação, eu preciso da tua cura, cura-me espiritualmente. Liberta-me das minhas opressões, liberta-me dos meus vícios, liberta-me dos meus péssimos hábitos, liberta-me até mesmo da preguiça, do comodismo, de muitas vezes não buscá-lo, de muitas vezes não orar como devia, ou ler a tua palavra como devia. Liberta-me dessa preguiça que eu tenho.
motivação para brincar um game, eu tenho motivação para ver um filme, eu tenho motivação para fazer outras coisas, para trabalhar. Trabalho até 10, 12, 14, 24 horas por dia, mas eu sou incapaz, eu não tenho motivação de ler a tua palavra. Eu não tenho motivação de dobrar os meus joelhos. Mas eu estou bem, estou tranquilo, estou bem, entendeu? Estou bem, estou tranquilo. Eu não preciso de médico, estou muito bem. Está doente e diz que não precisa de médico. Então ele diz, eu não vim chamar os justos. Os justos não precisam, lógico, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então quem precisa de médico? São os pecadores. São aqueles que reconhecem que são pecadores. Aqueles que se acham os tais, os religiosos da elite, né? Os religiosos, né? Que cumprem tudo direitinho, vivem de acordo com tudo aquilo que Deus fala. Não, eu sou religioso da denominação X, da religião X, nasci nessa religião, eu vivo nessa religião, eu não preciso de mais nada. Eu tenho todo o meu ritual para cumprir. Eu não sei se você é uma pessoa assim. Eu só sei que Jesus está dizendo que ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Gente que reconhece os seus pecados, gente que reconhece as suas limitações, gente que reconhece as suas fraquezas, gente que reconhece que precisa de ajuda, que precisa de socorro. O que liberta a pessoa, por exemplo, um viciado? O que liberta um viciado das drogas? É o fato, o quanto ele está envolvido nelas? É o fato de o quanto ele está envolvido no abismo dessas drogas? Não! O que liberta a pessoa, o que pode ajudar a pessoa a sair desses vícios é justamente ele reconhecer que precisa de ajuda. Porque enquanto ele disser, eu não preciso de ajuda, ele pode deixar que eu me viro, ele não consegue sair. Mas quando ele reconhece que precisa de ajuda, e ele reconhece que está doente, então Deus atua exatamente aí e liberta a pessoa. Então, amado, eu não sei a sua situação, e aí você deve pensar, deve refletir se você precisa de médico. Eu preciso de médico. Jesus é o meu médico há 38 anos. E ele trabalha comigo esse tempo todo. Porque eu preciso dele. Eu reconheço que eu preciso de ajuda. Então, eu estou em tratamento. Até eu subir para a glória, um dia isso acontecerá, até eu entrar na glória, eu preciso de tratamento diário. É por isso que eu oro todo dia. Eu oro todo dia, porque eu preciso do médico todo dia. Por que que eu leio a palavra todo dia? Porque eu preciso do médico todo dia. E a receita é a palavra de Deus. Está ali. O que eu devo fazer para curar-me? O que eu devo fazer para libertar-me? O que eu devo fazer para acertar na vida? Está aqui na palavra de Deus. Eu preciso da orientação de Deus. E a oração e a leitura é fundamental na vida de um cristão. Mas o cristão que não ora, o cristão que não lê Bíblia, o cristão que realmente não se dedica, ele está dizendo para Jesus Cristo: Jesus, eu não preciso, eu estou muito bem, estou muito tranquilo, né? Então ele vai permanecer assim, geralmente com alguns vírus, né? Algumas bactérias. Eu estou falando em questões espirituais, tá? Questões espirituais. E nunca vai se libertar.
Mas se ele fosse consagrando, se dedicando e dizendo para Jesus, Jesus, liberta-me, cura-me, transforma-me, ajuda-me a melhorar, e etc, 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 ele vai vencendo essas coisas, vai se aprofundando no relacionamento com Jesus Cristo, porque ele está dizendo, Jesus, eu preciso de ajuda, eu preciso regularmente da tua presença na minha vida. E é assim. Então, quem precisa de médico? Todo aquele, os pecadores que se arrependem, né? Então, por isso ele diz aqui, eu não vim chamar os justos, eu não vim chamar gente que não precisa de mim, eu não vim chamar gente que reconhece, que não reconhece que precisa de ser curado, de ser tratado, de ser liberto, de ser cuidado. Eu vim chamar gente que realmente precisa de médico, precisa ser tratado. Né? E aí Jesus não vai ser apenas o seu médico, ele vai ser o seu médico, mas ele será o seu pastor, e ele será o seu Senhor, e ele será o seu Rei, e ele será o seu Deus. Porque é isso que Jesus é na vida daqueles que dizem, eu preciso de Jesus, eu preciso do médico Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida em nome de Cristo. Que Deus te abençoe grandemente, tá? Que você diga regularmente, diariamente, Jesus, eu preciso de ti. Tu és o meu médico. Cuida de mim. Cuida das minhas feridas. Trabalha em todo o meu ser. Ó Deus, tu vê aquilo que eu não vejo. Então sonda o meu coração e arranca do meu coração prazeres carnais, prazeres mundanos, desejos mundanos. Arranca do meu coração o vício, o mau hábito. Arranca do meu coração aquela má vontade, aquela falta de motivação em orar, em buscar a tua palavra. Arranca isso do meu coração. Trabalhe no meu coração para que eu busque sempre a tua presença, porque eu preciso de ti, eu preciso do médico Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.